Em terras cedidas por José de Góes de Moraes, a Ordem Nascês Maria de Itaiacoca, hoje no município de Ponta Grossa, ergueu-se uma pequena capela. A homenageada era Santa Bárbara, a santa martirizada por seu próprio pai pela opção em ser cristã. Era o ano de 1729. A Capela Santa Bárbara é uma edificação do século XVII, da época dos jesuítas. Historicamente, é uma das referências mais antigas que nós temos na região dos Campos Gerais, se não podemos dizer a mais antiga. A construção é fruto de uma promessa de Ana Siqueira de Mendonça, esposa do homem de fazenda Domingos Teixeira de Azevedo. A capela atenderia às necessidades espirituais dos moradores locais, das redondezas e aos tropeiros. Ao que parece, foi a primeira capela a ser construída. Isso já é uma referência histórica bastante grande, um marco para sua existência, né? Na região dos Campos Gerais. Realizada em alvenaria de pedra. Era argamassada com cal e areia. As paredes eram em alvenaria de pedra e argamassa de cal. A cobertura em duas águas e telha tipo capicanal. Em seu interior, possui 2 volumes, nave e pequena capela, integradas por um vão. O pinheiro ou araucária, a embuia, o cedro predominavam, mas eram de difícil manuseio. As construções da época eram realizadas em taipa, pau a pique e pedra. E foram essas técnicas construtivas as encontradas em casas de fazendas remanescentes, senzalas e currais daquele momento histórico. Existem vestígios de um cemitério próximo à capela, também de muros de pedra na região, provavelmente construídos por índios e escravos. Em alguns registros são citados que os jesuítas criavam também algumas cabeças de gado e cavalo. A interrupção dos serviços religiosos se deu em 1760, por ordem do Marquês de Pombal. A intenção era eliminar a grande influência que os jesuítas exerciam em Portugal e em suas colônias, quando todos os bens foram confiscados para a coroa portuguesa. E exatamente por essa razão, a ordem deixou de existir. Suas propriedades, edificações e outros bens passaram a fazer parte de outras ordens religiosas e às vezes a particulares. Com a fazenda e a Capela Santa Bárbara, não seria diferente. Passou aos cuidados da Diocese de São Paulo e aos monges da Ordem de São Bento, que passaram a zelar pelos ritos religiosos até o ano de 1772. Após essa última ocupação, as terras da fazenda foram leiloadas e, assim, adquirida por particulares que, se não a preservaram de todo, não permitiram que a construção fosse arruinada completamente. Após mais de 2 séculos e os muitos anos de abandono, as intempéries e o pouco cuidado com a capela, quase a deixa arruinada. Mas nos dias atuais, a comunidade se conscientizou da necessidade de sua preservação, pelo fato de ser um dos poucos remanescentes daquele período na região, marco da colonização portuguesa no sul do Brasil. O passo mais importante para a preservação da construção foi o tombamento definitivo da capela com o patrimônio histórico do município. O ato solene se realizou em 1º de agosto de 2000, e logo após o início do trabalho de restauração, que se deu por concluído em 12 de abril de 2003, quando suas portas foram reabertas à visitação pública. O processo de restauração se esmerou em seus mínimos detalhes. Houve, assim, todo um trabalho cuidadoso na recuperação e reforço das fundações em solo-cimento, além da implantação de um sistema de drenagem no perímetro da capela, evitando, assim, excesso de umidade no terreno. Toda a estrutura de madeira da cobertura foi refeita, devido ao seu avançado estado de deterioração. O forro existente foi substituído com madeira de itaúba, tipo saia e camisa, mas respeitando o volume e dimensões do que era utilizado anteriormente.
O reboco existente foi substituído por argamassa de cal virgem com acabamento rústico, e o piso foi trocado, sendo esse desmontável e aparafusado nos barrotes, assentados diretamente sobre a base de terra. Com essa inovação, será possível retirá-lo, permitindo assim inspeções de cunho arqueológico no local. As seteiras laterais foram mantidas. O púlpito em madeira foi totalmente restaurado. Era dali que o jesuíta dava sua pregação, quando os fiéis habitantes da vasta região vinham de suas fazendas até a capela para reverenciar a Deus. Em um lugar tão longínquo, a muitos milhares de quilômetros do seu país de origem, mais uma vez, a obra do santo espanhol Inácio de Loyola se concretizava. E hoje é possível comprovar o espírito de iniciativa e arrojo da Companhia de Jesus, quando temos à nossa frente essa obra de fundamental importância para a nossa história. Está situada em meio a uma paisagem campestre, onde a natureza implantou as matas às margens dos rios. São os chamados capões. É ali que se pode contemplar a araucária, as samambaias, os cipós e a barba de bode ao som do marulhar das águas e do canto dos pássaros, em um ambiente quase idêntico aos dos seus primórdios, quando dos primeiros contatos com o homem civilizado. A imaginação é capaz de nos transportar àquela época, e é quase possível perceber a presença dos jesuítas com seus hábitos, os tropeiros, os índios e os escravos, como se ainda estivessem pela região. A capela se encontra distante do centro da cidade de Ponta Grossa em 14 quilômetros, próximo ao Rio São Jorge, excepcional beleza com suas cascatas e cachoeiras e a imensidão dos campos.